Olá, o programa Marketing e Comunicação conversa hoje com o professor Romeu Telma, coordenador da pós-graduação em Marketing da UFPR. Romeu Telma discutirá, entre outras coisas, o papel estratégico do marketing nas organizações, ressaltando suas contribuições, seus mitos e suas verdades. Romeu Telma, bem-vindo. Muito obrigado, Paladino. É uma satisfação, uma honra estar aqui com você. Obrigado. Qual é o papel estratégico do marketing? O papel estratégico do marketing, na verdade, ele faz a ponte entre a estratégia corporativa e a parte de implementação do marketing. Certo. Então, esse papel estratégico, ele vem tendo uma ênfase gradativamente maior nesses últimos 20 anos, eu diria. Certo. Desde que o Jack Welch falou aquela famosa frase: onde é que está o marketing agora que precisamos dele? Né? Porque você deve lembrar que o pessoal da estratégia desenvolveu uma série de conceitos num nível, e o pessoal do marketing estava correndo paralelo desde a década de 40, 50. Né? Isso no mercado americano, estou falando aqui no mercado americano, e que, infelizmente, ou felizmente também, né? Nós acabamos sendo como que doutrinados, né, por essa evolução. Somente lá pela década final da década de 70 e 80 é que começou-se a dar maior ênfase à contribuição estratégica do marketing. Certo. O marketing, ele faz aquela ponte, é a função da empresa que faz a ponte entre a empresa, a organização, a instituição, não precisa ser só a empresa, né? E o mercado, ou o público, ou os eleitores, certo, ou, enfim, os stakeholders, né? os intervenientes. Então, essa função de fazer a tradução de qual é o caminho estratégico da organização para ser implementado em nível de tática e operacional, isso é um papel preponderante do marketing hoje. Certo. Mas é possível se entender daí que há uma diferença na organização de estabelecer estratégias organizacionais que se diferenciam das estratégias de marketing? Sim, existem algumas estratégias que talvez sejam mais abrangentes, que abranjam, por exemplo, aspectos de tecnologia, aspectos de finanças, e também aspectos de crescimento, estratégias de crescimento. Por exemplo, hoje nós lemos todos os dias de fusões entre empresas, aquisições de uma empresa por outra, alianças estratégicas, né? Certo. Então isso são, na verdade, estratégias corporativas. Perfeito. De crescimento, de entrada em novos mercados, eventualmente para abreviar ou para consolidar certas posições. Mas mesmo dentro destas estratégias de crescimento corporativas, o marketing tem um papel preponderante. Certo. Ele vai, obviamente, tomar ciência e contribuir com pesquisas, com informações, com sugestões sobre... Ficam as duas marcas das empresas, perfeito, funde, faz um composto, ou qual que é a marca que sai, qual que fica, não é? Certo. Então, só para fazer aqui um exemplo. Perfeito. Né? Então, dentro deste contexto, digamos assim, mais amplo da estratégia corporativa, o marketing tem uma função específica. Certo. Né? Assim como outras funções da empresa também terão. Certo. Né? A área financeira vai ter uma função de zerar as contas, de reduzir custos, arrumar os passivos e assim por diante. A parte de produção vai ter que se orientar pelos processos produtivos, pela logística, pelos suprimentos, se vão juntar. Claro que sempre, e o marketing, por ser essa função que conecta com todas as outras, sempre haverá implicações para o marketing. Perfeito. Né? Tanto nas finanças, em cima de custos, de preços, se vamos usar a estratégia de volume, de diferenciação, de foco, né? Na participação de mercado, no lançamento de produtos com grande conteúdo tecnológico. Certo. Né? Se a tecnologia vem antes da pesquisa ou depois,
Daí isso são tudo questões estratégicas, certo, nas quais o marketing, obviamente, tem uma grande participação e está sempre presente na formulação e na implementação. Você comentou agora da participação, né, desse papel do marketing permeando várias áreas da empresa. A gente percebe que isso cria um certo ciúmes, né, de profissionais de outras áreas. Como nós somos profissionais dessa área, isso para nós é altamente interessante, mas não no sentido de invadir uma área, mas de poder contribuir com ela. Perfeitamente. Como é que as organizações entendem essa invasão, vamos chamar assim, do marketing nas finanças, na logística, como é que no desenvolvimento de produtos, como é que as organizações entendem esse envolvimento? Olha, hoje, digamos, essa pretensa guerra entre rivalidades, até certo. o Kotler colocava isso nos seus livros antigamente, né? Que havia assim, muita disputa entre as funções da empresa. Certo. Quer dizer, com o advento, nos últimos 20, 30 anos, da área de planejamento estratégico, o processo de planejamento estratégico ele acaba fazendo com que as áreas conversem entre si mais frequentemente. Certo. E até dentro de um contexto, digamos assim, já mais aberto, cada um entendendo a sua função, mas também procurando participar e entender a função dos outros. E nesse sentido, até você mencionou que nós trabalhamos aí com a pós-graduação. Certo. O que eu posso, talvez ainda você venha a falar sobre isso, mas eu já quero pegar um gancho aqui. O que nós estamos observando é que profissionais de várias dessas áreas que você mencionou, finanças, produção, etc., RH, estão vindo fazer marketing como pós-graduação, como MBA, né? Justamente porque querem entender um pouco mais o outro lado, tá certo, né? Quais suas implicações sobre a estratégia global da empresa e o que o marketing precisa e no que o marketing pode contribuir também para eles. Certo. Né? Porque o marketing está lá na linha de frente, está lá no campo. Olhando para fora da janela. Olhando para fora da janela, estando lá fora, né? Levando bordoadas muitas vezes, porque o produto pode estar lindo, né? O engenheiro achou que aquilo é o suprassumo. Certo. Porém, o cliente pode não achar isso. A compreensão é outra. Então, ele vê isso de outra forma. Então, o marketing vai trazer para dentro da empresa as observações que os vendedores e as pesquisas, etc., vão trazer. Tá e certo. aí, o ideal é que, e normalmente o que as empresas estão fazendo hoje é capitalizando em cima dessa multifuncionalidade, certo, digamos assim, certo, interna, no processo de planejamento e no processo de implementação. Professor Romeu, é possível se conceituar a estratégia? Porque a gente vê, por exemplo, o Porter com uma definição bem clara de estratégia para ele, é uma coisa muito clara. Mas outros autores compreendem a estratégia de uma maneira diferente. O que é a estratégia dentro de uma organização? Estratégia, você não pode falar de estratégia sem falar de objetivos. Eu sempre cito e insisto em uma fórmula bem simples para distinguir o que é um objetivo e o que é uma estratégia. Perfeito. Né? Os objetivos são aquilo que se pretende alcançar. Né? E a estratégia é como você vai alcançar esses objetivos. Então, é um binômio aqui inseparável praticamente. Certo. Tá? Você tem o objetivo de aumentar a participação de mercado, de lançar novos produtos, etc. E como que você vai fazer isso? Você tem várias formas. Então, eu iria até mais longe, citando uma frase do Ackoff, que eu sempre gosto muito de citar, quando os alunos me perguntam o que é planejamento. Planejamento é a idealização, né, de um futuro desejado, ou seja, os objetivos, certo, e dos meios para alcançá-lo, que é a estratégia. Então, ele, numa frase muito simples, ele coloca tudo, a essência. Né, do objetivo e da estratégia. Claro que tem N definições de estratégia, e nesse como fazer, nós incluímos aqui os meios financeiros, os meios humanos, quer dizer, a capacitação das pessoas, certo, em implementar aquela estratégia, recursos tecnológicos, enfim,
sem recursos não há estratégia. Perfeito. Né? Até que você tenha a possibilidade de fazer a implementação, é impossível você realizar esse detalhe. Tá certo. Então é isso. Senhor Romeu, nós vamos fazer um rápido intervalo, claro, e já voltamos com o programa Marketing e Comunicação. Até já. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria, enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços. A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de Ciências Agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776. Espaço aberto para a divulgação de trabalhos científicos, como monografias, dissertações e teses. Este é o programa Em Tese. Toda quarta-feira, um pesquisador da Universidade Federal do Paraná vai estar aqui para falar sobre produção científica. Você não pode perder aqui na UFPR TV. O programa Marketing e Comunicação conversa hoje com o professor Dr. Romeu Telma. Conversamos no primeiro bloco sobre a estratégia do marketing nas organizações. Vamos iniciar esse segundo bloco falando dos paradigmas do marketing. Professor Romeu, quais são os paradigmas do marketing? Olha, hoje nós falamos em 4 paradigmas do marketing. Fazendo um retrospecto, nós temos o paradigma do marketing de massa, que é o que iniciou todo esse processo lá nos anos 50. No Brasil, quando é que começou isso? No Brasil também. Nós tivemos já, nos anos 50 ainda, a influência da Universidade de Michigan junto à Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Certo. E aí foi um processo de digamos assim, de espraiamento, digamos, dessa cultura do marketing, que daí veio junto com as empresas, não só as automobilísticas, mas as grandes empresas de bens de consumo, GC Lever e outras, né, que vieram. Atrás delas vieram as agências, a Coca-Cola, a agência da Coca-Cola, Macan, por exemplo, etc. Então, houve um processo aí de aculturamento muito rápido. Certo. Tá? Nós aqui, acho que acompanhamos isso rapidamente. Então, marketing de massa, ele se caracteriza pelo quê? Pela comunicação de massa e pela cobertura intensiva do mercado de produtos que estejam ao alcance da população com um preço relativamente baixo. E aí são os bens de consumo em geral. Certo. Né? Então, esse é o marketing de massa. Porém, com o tempo, tanto lá quanto aqui, nem todos gostavam do vermelho. Certo. Né? E aí começaram as pessoas a quererem outros tipos de produto, características diferentes, e o marketing se apercebeu disso. Perfeito. Então passamos para o segundo paradigma, que é o marketing da segmentação de mercado, onde você direciona seus produtos ou suas ideias para subconjuntos homogêneos de consumidores. Né? Homogêneos no sentido de terem esses consumidores ou esses clientes algumas características em comum. E hoje nós segmentamos não só em termos de variáveis demográficas, como renda, idade, raça, educação, sexo e assim por diante, como passou-se depois a sofisticar essa parte da segmentação, entrando
na área comportamental, né, nas atitudes das pessoas com relação a determinado tipo de ideia, ou de programa, ou de produto. Certo. Né? E isto foi, digamos, até aí a década de 80, mais ou menos. Claro que esses 4 paradigmas convivem entre si. Certo. Você não tem... Um não exclui o outro. Não exclui o outro. Perfeito. Nós temos hoje ainda os 4 paradigmas funcionando perfeitamente. Perfeito. Tá? Mas então, a partir dos anos 80, o que se deu ênfase foi ao marketing de relacionamento, né? Onde já a convergência das tecnologias de comunicação, de informática, de impressão, de computação, etc., permitiu que você fizesse o quê? Uma comunicação personalizada, mas em massa. Certo. Né? Certamente você já recebeu, Mas não agora, já naquela época, né? Uma cartinha com o seu nome. Personalizado. Prezado, fulano de tal, você foi selecionado para ganhar uma assinatura extra dessa revista e assim por diante e tal. Então, esse marketing de relacionamento é o terceiro paradigma. Tá? Seria o marketing individual. E aí nós temos o telemarketing, nós temos o próprio CRM, que é o gerenciamento do relacionamento com o consumidor, né? Uma série de outras ferramentas, né, de comunicação direta com o, digamos assim, o indivíduo, né, o consumidor individualizado. Isso também serve para os clientes do business to business. Né? Você faz a comunicação direta para aquela empresa, sob medida, aquela proposta e assim por diante. Perfeito. Por último, nós temos o paradigma eletrônico, o marketing eletrônico, que é o paradigma atual que todo mundo está falando, do e-marketing, do web marketing, do marketing então, eletrônico. Né, com o qual você atinge. Então, nós temos aqui marketing de massa, marketing de segmentação, marketing individual e marketing eletrônico. Os 4 convivendo entre si. Então, dependendo da estratégia da empresa, né, então, se for uma estratégia de volume, né, por exemplo, grandes volumes e pequenas margens para ganhar grande participação de mercado, você vai usar o marketing de massa. Ou talvez segmentar, digamos assim, em grandes segmentos. Né? Se você for para diferenciação, né, ou para focalização, que são as estratégias genéricas do Porter, que você mencionou há pouco, então você vai para o marketing de segmentação, nichos de mercado, que são pequenos. O nicho é um subsegmento, né, que tem determinados tipos de abordagem específica. Né? E o marketing, a focalização ainda pode ser usada do marketing eletrônico. Você comentou agora da questão da comunicação, do e-marketing, mas eu quero voltar um pouquinho na estratégia para te perguntar se isso é uma tendência. Nós observamos recentemente que grandes empresas com portfólios de produtos extensos acabaram optando em reduzir esse portfólio de produtos. Isso é uma tendência ou isso é uma estratégia da empresa? Por exemplo, a Colgate-Palmolive recentemente anunciou que reduziria em menos da metade a quantidade de produtos ofertados. Isso faz parte de uma estratégia de uma empresa ou uma tendência de mercado? Olha, nós poderíamos até dizer que isso é uma tendência de mercado. Tendência. Porque o que hoje, agora que estamos novamente já há 10, 12 anos com uma economia mais estabilizada, voltou a ter importância a questão custos. Perfeito. Né? O que antes era quase que desprezado, né? Pelo menos aqui na cultura brasileira. Né? Você fazia um multiplicador de 3,5 a 4 e ali dentro estava embutido tudo. Né? Então você poderia... E o que está acontecendo com essa redução de produtos ou de itens, né, nas linhas? Perfeito. Isso acompanha também a redução ou a concentração em marcas. Essa mesma empresa e outras, elas estão fazendo o quê? Um enxugamento da sua estratégia de multimarcas. Né? A própria Gessilever, que tinha 100 e poucas marcas no mundo inteiro, primeiro reduziu para 70. E, pelo que eu li ultimamente, o objetivo é chegar em 20 marcas. Né? E eles que atuam no ramo alimentício, no ramo de higiene pessoal, limpeza e assim por diante. Então, veja que essa é uma tendência. Claro que grandes empresas podem se dar ao luxo de trabalhar com várias marcas. Agora, uma pequena empresa, ela não pode ficar aí tendo
a marca, a assinatura e não sei o quê. Tem que realmente escolher uma marca e tocar em frente. Né? Tá certo. É isso. A questão da comunicação, vou falar rapidamente. Evidentemente, a comunicação também sofre um processo de evolução. Sem dúvida. Como é que anda a mídia hoje? Quer dizer, os processos antigos, o nosso jornal de antigamente, a própria televisão, hoje com o advento da internet, que evolução você faria da mídia? Que análise se faz dessa evolução? O que está acontecendo na área de mídia é um reflexo da convergência das tecnologias de comunicação e informática e a multiplicidade de meios que estão surgindo. Né? Só o surgimento de TV, de canais privados, né? Já está fazendo com que haja uma migração da TV aberta. Certo. Segundo, a internet. Né? A internet está atacando, entre aspas, e mudando os hábitos. Né? A geração mais nova não lê mais jornal. É verdade. Né? Eles vão ali nas páginas dos principais servidores e já sabem tudo o que acontece. Né? Então, o hábito que nós temos, eu ainda tenho muito, né, de ler jornal, etc., de ver os editoriais, notícias extensas. Notícias e aqueles... Isso aí está sofrendo uma séria transformação. Tanto é assim que a ARF, que é a Advertising Research Foundation, que é uma organização que se preocupa muito com a medição de audiência desses meios e tal, ultimamente está mandando até para nós, que somos associados, questionários perguntando qual é o futuro. Essa pergunta que você fez, eles estão se fazendo e estão fazendo para o mundo inteiro. Né? Qual é o futuro dos meios de comunicação? Como iremos avaliar, ou melhor, auditar essa audiência, né? Que é a visita ao site, que é o uso da eletrônica, do celular, do Small Message Service, né, o SMS, o Messenger mesmo, que a turma está usando. Certo. Enfim, todos esses novos meios de comunicação estão, digamos assim, formatando uma nova tendência na comunicação. Uma nova era. Uma nova era, com certeza. Tá? Então, as mídias tradicionais vão gradativamente perdendo o seu peso no bolo publicitário. Isso vai estar acontecendo já na sequência, já está acontecendo, aliás, né? E só que a avaliação disso vai ser dada aí nos próximos 2, 3 anos, eu imagino. Como para encerrarmos a nossa conversa, eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente fala em planejamento, fala em estratégias, nós sempre pensamos em grandes organizações. Pergunto a você, as pequenas, as microempresas também precisam estar atentas e levar isso a sério? E muito. Mais até porque elas não têm o direito de errar. Certo. Né? Uma grande organização que está bem posicionada, financeiramente calçada, etc., ela até comete muitos erros. Né? A gente pensa, bom, a grande organização não erra, erra e muito. Né? Agora, a pequena e a média empresa, ela tem que realmente incorporar essa questão da estratégia e do marketing muito mais do que qualquer outro, porque muitas vezes depende dela, disto a sua sobrevivência. Tá? Então, é um mito, às vezes, dizer, não, mas isso serve para a grande empresa, não serve para nós. Tá? Nós até, o Anzoff, que é um dos autores lá da estratégia, lá do começo, né, o pioneiro, um dos pioneiros, ele dizia, não, o empresário pequeno, muitas vezes não tem um plano escrito, mas ele tem um plano na cabeça. Ele pensa estrategicamente, ele sabe, ele deve pensar estrategicamente. Tá? E agir por meio do marketing. É isso que ele tem que fazer. Então tá bom, professor. Ok? Obrigado, Romeu, pela sua entrevista. Que é isso. Eu que agradeço. A UFPR TV está à disposição. Tá certo. Eu agradeço também, Plínio Paladino, a sua paciência em me entrevistar e a oportunidade que tivemos aqui de fazer um rápido bate-papo sobre esse assunto, que acho que é apaixonante para nós dois. No mínimo, mas deve ter outras pessoas em casa também que se apaixonam. Eu imagino que sim. Né? Então, e estamos à disposição também para eventual esclarecimento. Futura conversa aí, se você quiser. Certo, estamos à disposição. Obrigado. Nós queremos agradecer a audiência de vocês. O programa Marketing e Comunicação fica aqui. Até a próxima edição.